A facção que acabou de perder o líder num ataque militar dos Estados Unidos tinha um detalhe em comum com dois grupos brasileiros. Os três estão na mesma lista. A Organização do Homem Eliminado na Venezuela era classificada por Washington como organização terrorista. E poucos dias antes desse ataque, pela primeira vez na história, duas facções brasileiras entraram exatamente nessa mesma lista. O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. O mesmo carimbo, a mesma máquina jurídica. Agora apontada para o Brasil. E o detalhe mais espinhoso: o governo brasileiro tinha dito não e foi ignorado. Fica comigo até o fim, porque o que aconteceu na Venezuela mostra, na prática, onde essa estrada pode terminar. Saudações, companheiros. O cenário escalou. Inscreva-se agora para manter-se em posição e não perder o próximo movimento do tabuleiro. Mas tem um detalhe, que quase ninguém está ligando uma coisa na outra. Os dois fatos aconteceram na mesma janela, e o segundo só faz sentido depois do primeiro. Para você entender o tamanho disso, vamos aos fatos. Em 28 de maio de 2026, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou que o Departamento de Estado havia classificado o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida mais pesada entrou em vigor em 5 de junho. E aqui vai o dado que pega de jeito. Foram as primeiras organizações brasileiras a entrar nessa lista em toda a história. Nenhum grupo do Brasil tinha recebido esse rótulo antes. Antes disso, o governo americano tinha pedido formalmente que o próprio Brasil classificasse as facções. O Brasil recusou. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, confirmou que a resposta de Brasília foi não. Washington então fez, sozinho, a revelia do governo brasileiro. E não é a primeira mira americana sobre o PCC. A facção já estava sob sanção desde 2021. Em 2024, um operador do grupo foi sancionado por lavar 240 milhões de dólares. Mas o carimbo de organização terrorista é outro peso. Estamos falando de um grupo com dezenas de milhares de integrantes, com tentáculos na América do Sul e até na Europa. É hoje, segundo o próprio governo americano, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. E para entender o que esse carimbo pode significar, basta olhar para quem já estava na lista. Aqui entra a Venezuela. E o que aconteceu lá foi o seguinte. Na noite de 12 de junho, o presidente Donald Trump anunciou que o Comando Sul dos Estados Unidos executou um ataque cinético rápido e letal para neutralizar Ninho Guerreiro, líder da facção Trem de Aragua. Essa facção também era classificada como organização terrorista pelos Estados Unidos. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, confirmou que o golpe ocorreu no início da semana, num complexo da facção no estado de Bolívar. E o detalhe que muda tudo. A operação foi coordenada com o próprio governo venezuelano. Os dois países que há 5 meses se tratavam como inimigos apertaram o gatilho juntos. E é nesse ponto que a história fica densa. Porque essa cooperação não nasceu do nada. 3 de janeiro de 2026. Os Estados Unidos lançam uma operação militar dentro de Caracas e capturam o presidente Nicolás Maduro, levado para julgamento em solo americano. No lugar dele, assume Delcy Rodrigues. Semanas depois, o comandante do Comando Sul, General Francis Donovan, desembarcou em Caracas e selou a cooperação com o novo governo. Washington chegou a suspender sanções contra Delcy Rodrigues. E o novo governo, para sobreviver, escolheu colaborar. 5 meses depois, é Caracas apertando o gatilho ao lado de Washington. Olha o que vem agora, porque essa parte poucos viram. Ninho Guerreiro não era um foragido qualquer. O Departamento de Estado oferecia 5 milhões de dólares por ele. Condenado a 17 anos de prisão, fugiu 2 vezes e não de um buraco. Fugiu de Tocoron, a prisão que ele governava como um feudo. Lá dentro havia piscina, boate e até um zoológico. Pega esse contraste. Um condenado vivendo como rei, comandando crimes em meio continente. Sobre o ataque em si, ficou tudo no escuro. Que arma usaram? Não divulgaram? Que dia exatamente? Hegseth só disse início da semana. Uma fonte da Casa Branca, sem se identificar, disse ainda que a inteligência veio da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, sem nome, sem prova pública. Mas dá para entender o método. Um ataque cinético, no jargão militar, é um golpe físico de precisão contra um alvo fixo. Os golpes dessa campanha na região vêm sendo associados por analistas de fontes abertas ao drone MQ-9 Reaper. Funciona como um vigia-paciente. Segundo a Força Aérea Americana, ele fica mais de 24 horas no ar, longe do alcance do olho, e dispara no instante certo. E agora pega esse número. A campanha militar americana na região já soma mais de 200 vidas perdidas em ataques contra embarcações suspeitas de tráfico. Isso não é incidente isolado. É política de Estado em curso. E aqui entra a pergunta que importa. Se o mesmo carimbo que caiu sobre a facção venezuelana caiu agora sobre o PCC e o Comando Vermelho,
Até onde os Estados Unidos podem ir contra o crime organizado dentro do Brasil? Já aconteceu antes? E a vez anterior em que os Estados Unidos miraram um chefão dentro de outro país, terminou de um jeito que vale lembrar. Olha uma coisa que aconteceu em 1993, na Colômbia. Pablo Escobar, o homem mais procurado do planeta na época, dono do cartel de Medellín. A polícia colombiana montou uma força-tarefa, com apoio direto da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, e caçou ele por mais de um ano. No fim, Escobar caiu num telhado em Medellín. Comemoraram como vitória definitiva, só que o negócio não caiu com o dono. O cartel de Medellín ruiu e o cartel de Cali ocupou o espaço. A cocaína nunca parou de sair. A lição é dura. Tirar o chefe não desmonta a estrutura, e nenhuma facção brasileira depende de um homem só. São redes, não pessoas. É o seguinte, esse carimbo de organização terrorista não é só palavra. Ele liga uma máquina, congela qualquer bem dos grupos sob jurisdição americana, transforma em crime grave nos Estados Unidos, ajudar essas facções de qualquer forma, e mira a estrutura financeira. Pega o tamanho do alvo. Só o primeiro comando da capital é ligado a cerca de 52 bilhões de reais em ativos espalhados por combustível, logística, agronegócio e imóveis. Funciona como cortar o oxigênio pelo bolso e não pela bala. É como trancar todas as portas de saída do dinheiro ao mesmo tempo. O banco que tocar nesse dinheiro lá fora vira cúmplice. O fornecedor que negociar vira alvo. E não é teoria. A Polícia Federal Americana aponta células do PCC e do Comando Vermelho em 12 estados dos Estados Unidos. O que isso significa de verdade é uma coisa só. As facções brasileiras estão hoje, no papel, na mesma categoria do grupo que os Estados Unidos acabaram de atacar na Venezuela. Mas atenção, classificação não é invasão. O que está confirmado contra o Brasil é a guerra jurídica e financeira. Sanção, processo, bloqueio, pressão. Um ataque militar como o da Venezuela é outro patamar. E ninguém anunciou nada parecido para o território brasileiro. A Venezuela é o aviso por enquanto, não a promessa. Mas o aviso é sério. No caso venezuelano, a sequência começou exatamente assim. Primeiro veio o carimbo, depois a pressão e só então a força. Quando a maior facção do país é declarada terrorista por uma potência, bancos, empresas de combustível e gigantes do agronegócio que cruzam de leve com essas redes passam a correr risco lá fora. O custo de conformidade sobe, a operação financeira fica mais cara. E quem paga essa conta, lá na ponta, costuma ser o consumidor. Some a isso o Trem de Aragua, que já cravou presença no Brasil aliado ao próprio primeiro comando da capital, controlando pontos de droga em Roraima, Manaus e na fronteira do Amazonas. A porta de entrada é a fronteira seca de Pacaraima, no caminho que liga a Venezuela a Boa Vista e desce para o resto do país. A engrenagem lá fora e a daqui já estão conectadas. O que parecia notícia distante da Venezuela já bate na porta de casa. E o que vier nas próximas semanas entre Brasília e Washington pode dizer muito mais sobre a soberania do Brasil do que sobre qualquer facção. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.